Olá, meu amado irmão, que Deus esteja abençoando a tua vida. Quero iniciar esse vídeo orando por você. Senhor, no nome de Jesus, te apresento a cada irmão que aqui está assistindo a esse vídeo. Te peço a tua bênção, te peço que o Senhor esteja renovando, dando saúde, abrindo as portas, e ainda te peço em nome de Jesus que o Senhor salve. Eu profetizo o seu milagre em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a você que tem acessado o site kadoshcomunicaçõesmarketing.com. Eu quero aqui fazer, como sempre faço, um anúncio. Você que estuda a palavra de Deus, você que é pregador, você que é pastor, eu quero aqui indicar o curso hebraico bíblico da eTeacher. Você pode acessar o site kadoshcomunicaçõesmarketing.com e lá no Kadosh você vai acessar a página da eTeacher. Na eTeacher tem um curso chamado Hebraico Bíblico. Ao fazer esse curso, você vai receber um livro igual a esse aqui. Esse aqui é o Hebraico Bíblico A. Esse livro veio diretamente lá de Israel. Você vai receber também o e-book e você vai fazer aulas pela internet online com professores diretamente da nação de Israel. Você vai estudar hebraico bíblico, que é a língua que foi utilizada para escrever os originais da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Então eu recomendo para você o curso hebraico bíblico da eTeacher. Eu quero aqui trazer uma meditação para a sua vida, iniciando aqui no livro de Gênesis, que na língua hebraica é Bereshit, no princípio. Gênesis, no capítulo 12, o versículo 7 e 8. Assim diz a palavra do Eterno: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente de Ai, ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O nome dessa mensagem é: adoradores são construtores de altares. Adoradores são construtores de altares. É o nome dessa mensagem. O texto que eu li fala que o Senhor falou a Abrão. Na época o seu nome era Abrão, depois o nome dele foi mudado para Abraão, era Abrão e se tornou Abraão, pai de multidões, pai de muitas nações. E quando o Senhor apareceu a Abrão e lhe fez a promessa de lhe dar a terra que hoje é a terra de Israel, a primeira atitude de Abrão, na época Abrão, foi edificar um altar. Depois ele se mudou para Betel e ali também edificou um altar e ali invocou o nome do Senhor. Então Abraão foi um construtor de altares. E quando falamos em adoração, falamos em construir altares. Altares fala de coração. A Escritura vai dizer em Êxodo que o Senhor disse a Moisés, 400 anos depois de Abraão, ele disse que quando a nação de Israel fosse construir um altar, essas pedras que seriam utilizadas para construir altares ao Senhor não poderiam ser lavradas, não poderiam ser cortadas, porque senão o altar ficaria profanado. Isto indica que Deus, o Eterno, ele não aceita a participação do homem na adoração. As pedras não poderiam ser lavradas, seriam utilizadas pedras no estado natural, elas não poderiam ser cortadas. Então, quando falamos de adoração, de altar, falamos da vida do coração. Hoje o altar é o meu e o seu coração. Abraão construiu altares, ele construiu 4 altares. Em Gênesis 13, no versículo 18, ele construiu também um altar. E o seu último altar foi em Gênesis 22,
no versículo 9, quando ele ergueu aquele altar para ali sacrificar Isaque. A vida de Abraão foi marcada por mudar de lugares, e onde ele chegava, ele edificava um altar. Deus está falando para você, se você é um construtor de altar. Jesus disse, quando quiseres falares com o teu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto, teu pai que ouve que está em secreto te recompensará. O que o Senhor Jesus quis dizer é que nós devemos construir altares. Altares fala de adoração, fala de sacrifício. Então você tem que ter um lugar na sua casa, um lugar separado, aonde você reserva aquele lugar para ali adorar o Senhor. Você e eu devemos ser construtores de altares. Abraão constrói 2 altares, depois constrói mais um altar, e o último altar que ele constrói foi aquele que ele sacrificou Isaque. Isaque também construiu um altar em toda a sua vida, e Jacó também, em sua trajetória, levantou 2 altares ao Senhor. O que é que Deus está falando na vida dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó? O que é que eles tinham em comum? Eles eram adoradores. E eu quero ler aqui em João capítulo 4, um texto muito conhecido. Eu quero ler com vocês, se você estiver com sua Bíblia, você pode me acompanhar. João capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana. Ele vai dizer algo que é um versículo muito conhecido, mas muito profundo. João 4, versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse texto é muito conhecido, muito citado, mas ele é muito profundo, porque Jesus vai dizer, primeiro, aquela mulher pergunta se a adoração deveria ser no Monte Gerizim, lá na Samaria, ou se deveria ser em Jerusalém. E o Senhor Jesus disse, respondendo àquela mulher, vós adorais o que não conheceis. Então, para que eu seja um adorador e para que você seja um adorador, é necessário que nós venhamos a conhecer o Pai, a conhecer a Deus. Ele diz, vocês adoram o que não conhecem, com aquela mulher samaritana. E a única maneira de conhecermos ao Eterno é através da sua palavra. O profeta Osés, no capítulo 4, no versículo 6, ele disse, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, para que nós nos tornemos adoradores, primeiro temos que conhecer a Deus, e a única maneira de conhecermos ao Eterno é através da sua palavra e através de uma vida de oração. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No versículo 23 ele vai continuar dizendo, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Uma coisa muito importante, nós temos que entender que o Senhor Deus, Ele não está em busca de adoração, Ele está em busca de adoradores. Quando Caim ofereceu uma oferta ao Senhor, lá em Gênesis vai dizer que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Primeiro Deus recebe o adorador, depois Deus recebe a adoração. E diz a Bíblia que ao ponto que de Abel, ele recebeu a Abel e a sua oferta. Jesus disse, o Senhor Jesus disse que o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito. Deus não pode ser atingido pelas nossas emoções, Deus não pode ser atingido pela nossa carne,
Porque o Senhor vai dizer que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então a única maneira de atingirmos o coração de Deus, a pessoa de Deus, é quando adoramos em Espírito. Ora, em Espírito é quando entramos no mundo espiritual, é quando ultrapassamos a carne, né? a natureza carnal. E em verdade é porque a vida do adorador, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Adoradores que o adorem em espírito. Então Deus não recebe nada carnal, Deus não recebe nada feito basicamente pela nossa emoção. Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Jesus disse isso a essa mulher, porque essa mulher, ela tinha tido 5 maridos, ela estava vivendo com um marido que não era o dela, mas mesmo assim ela adorava a Deus. A sua adoração era uma adoração carnal e não era em verdade, porque ela não tinha ainda se arrependido dos seus pecados. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A adoração, ela deve ser em espírito, ou seja, é preciso, para alcançarmos a Deus, nós precisamos que o Senhor venha crucificar a nossa velha natureza. Nós precisamos entender o mundo de Deus. Deus é espírito. Jesus disse na oração do Pai Nosso, vocês orarão assim: Pai Nosso que está nos céus. Os céus é um outro mundo, é um mundo espiritual. Adorar em espírito eu acho muito interessante que o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele pegava um incensário e ele parava no altar de incenso. Era um altar feito de ouro. O ouro representa a glória de Deus. Um altar na porta, na entrada, no véu, ali antes do véu, tinha um altar chamado altar de incenso. O sumo sacerdote, ele pegava aquele incensário e ele começava a mexer aquele incensário, e a fumaça daquele aroma agradável, daquele incenso, começava a cobrir todo o seu ser. E ele só poderia atravessar o véu quando a fumaça cobrisse ele completamente. Então isso fala de oração, de louvor, de adoração. E quando nós começamos um culto, geralmente a gente começa no natural. E aí nós vamos orando, nós estamos fazendo incenso. E ali quando a fumaça cobre completamente, ou seja, quando o ego é coberto, quando o eu é coberto, quando o homem não se enxerga mais, então aí ele consegue entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, pelo véu que ele nos consagrou, que é a sua própria carne. A adoração deve ser espiritual e ela deve ser em verdade, ela deve ser baseada na palavra de Deus, ela deve ser acompanhada com a vida. E aí há um grande dilema no nosso dia, né? Nós chegamos nos cultos e às vezes as pessoas não conseguem adorar. Por que elas não conseguem adorar? Porque as suas vidas, os seus altares não estão como Deus deseja. Então, a adoração, adoradores são construtores de altares. Abraão foi um adorador, construiu 4 altares. Isaac construiu um altar. Jacó levantou 2 altares. A vida do rei Davi, você vai ver ele construindo altares. E tem outra coisa muito interessante, se nós queremos saber se Deus recebe o nosso culto ou não. Na Bíblia Sagrada, todas as vezes que ele recebia um culto, uma adoração, ele deixava um sinal. O sinal era que ele respondia com fogo. O fogo descia do céu e consumia o holocausto. Quando Deus não recebe nossos cultos? É quando não acontece nada. Quando não acontece nada, é porque Deus não recebe nosso culto. E quando o fogo da glória de Deus se manifesta, quando acontecem milagres, quando acontecem conversões, salvações, que é o maior milagre, quando o sobrenatural, quando ele responde com fogo, quando ele se faz presente, é porque de fato ele recebeu a adoração. E quando não acontece nada, é porque o culto não foi feito de acordo com a vontade de Deus e ele não aprovou.
Foi isso justamente que Elias fez, restaurou o altar, colocou as 12 pedras, colocou o holocausto, ainda colocou água sobre o holocausto, orou e o Senhor respondeu com fogo. Foi isso que Gideão fez, ele fez uma oferta e o anjo tocou o cajado, o fogo desceu e consumiu a oferta dele, o holocausto. Foi isso que Davi fez, quando orou na eira de Araúna, o Jebuseu, o Senhor respondeu com fogo. Foi isso que aconteceu quando Moisés terminou de construir o tabernáculo. Ele fez tudo que o Senhor Deus havia mandado e Deus respondeu com fogo. Então, adoradores são construtores de altares. E hoje os altares não são mais feitos de pedra. Os altares são feitos dentro do nosso coração. Deus está perguntando para você que está me assistindo: como vai o teu coração? Como vai a tua vida devocional com Deus? Jesus chegou na casa de Marta e Maria. Marta ficou fazendo os seus afazeres domésticos e de uma certa maneira ignorou o mestre. E Maria se prostrou aos seus pés, e Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Sabe o que significa aquela passagem? Significa que a devoção, a comunhão é mais importante do que o serviço. Às vezes as pessoas se envolvem demais com a obra de Deus, mas não se envolvem com o Deus da obra. Deus está falando para você que Ele não quer você envolvido com a obra dele. Primeiramente, Ele quer você e eu envolvidos com Ele. É interessante que Jesus não vai dizer que o Pai está à procura de pregadores, ou à procura de cantores, ou à procura de pastores, ou à procura de missionários, de evangelistas, de presbíteros, ou de qualquer outro título. Ele não está à procura de pessoas que façam algo para Ele. Ele está à procura de adoradores. Adoradores são construtores de altares. Você é um construtor de altar? Você já levantou o seu altar? Você é um adorador? Aonde você chega, você levanta um altar para o Eterno? Você adora incondicionalmente? Então deixa essa meditação para você e profetizo um avivamento na tua vida, profetizo uma renovação, profetizo saúde, profetizo que todas as suas necessidades sejam supridas e, acima de tudo, que você seja um construtor de altares para a glória do nome de Jesus. Amém.